Olá, turma. Como é que estão as coisas? Belezinha por aí? Então, nossa segunda aula, hoje vamos tratar sobre o papel das instituições sociais no processo de socialização, né, dos humanos em sociedade. Então, vamos lá. Instituições sociais e socialização é um dos principais temas, né, conceitos, categorias de análise da ciências sociais, especial da sociologia, e a gente pode aí compreender e exemplificar as instituições sociais com alguns exemplos. Então, a família, né? As religiões, o Estado, o campo econômico, podem ser exemplos de instituições sociais que contribuem para a socialização de nós, homens e mulheres, em sociedade. Então, vamos começar pela família, né? A mais importante instituição social é a família, porque ela é quem nos introduz na sociedade. Então, a primeira instituição social que nós fazemos parte é a família. Então, quando nós nascemos e até antes de nascermos, já estamos inseridos, né? E aí, com raras exceções, quando nós não pode nascer, ou não tão raro assim, né? No caso dos órfãos, das órfãs. Mas fora esses casos, todos nós nascemos dentro de uma família e vivemos por ali, né, por muitos e muitos anos. É lá que a gente aprende a nossa língua, é lá que a gente aprende a respeitar as pessoas, os grupos sociais que a nossa família nos ensina a respeitar. É lá que a gente aprende a respeitar as leis, o Estado, as autoridades, porque é a partir dos ensinamentos familiares que a gente começa a socializar. A língua é outro elemento importante, como já falei, porque é a partir da linguagem que a gente consegue se comunicar, ouvir, falar, interpretar, se comunicar com os nossos pares, com os outros humanos onde nós estamos aqui socializando, né? Então, algum histórico vai chamar isso de hominização dessas crianças. Então, ela adiciona a natureza animalesca, animal, a natureza humana, a racionalidade, a criatividade, a reflexão, né? Isso faz com que a gente deixe de ser meros animais, e nós já temos uma predisposição genética a não ser somente meros animais, mas é no processo de socialização que nós vamos aprender a falar a língua de onde nós nascemos, vamos aprender a fazer nossas necessidades fisiológicas no lugar, na forma, né, no horário certo que a família nos coloca. Então, todas as regras, os padrões de comportamento, ela nasce pra gente, ela vem pra gente, na verdade, com a família, né? Então, interfere no comportamento e no caráter dos indivíduos através de pessoas tomadas como referências. Então, nós temos referências nossas diversas. E dentro dessas diversas referências que nós temos, com certeza nós temos alguém da família, né? Ou algumas pessoas da nossa família, porque são as primeiras pessoas que nós temos como referência moral, referência afetiva, né? Entre outros tipos de referência. A família é considerada fundamento básico universal por se encontrar em todos os agrupamentos humanos, ou seja, ele é algo estrutural, como vamos falar na sociologia. Ele acontece em todas as estruturas sociais, em todos os grupos sociais, em todos os lugares, em todos os tempos, né? Desde que nós nos chamamos Homens Sapiens Sapiens, a gente encontra a estrutura familiar diversa, obviamente, mas existe um grupo, um núcleo familiar presente em todas as sociedades humanas, espalhado por todos os cantos, né, do mundo. São variáveis em estrutura e funcionamento, como eu já coloquei, né? E as culturas têm formas específicas de organizar as famílias. Então, o que vai mudar na concepção da família e principalmente no formato, na ideia de família, é a cultura daquele local e daquele tempo histórico. Então, a família ela vai existir em todas as sociedades, né? Mas o formato dela, a ideia que ela traz, a concepção que ela traz vai depender da cultura daquele lugar e daquele tempo histórico. Então, originalmente a família foi analisada como um fenômeno biológico de procriação e reprodução e transformou-se em fenômeno social, considerada a mais importante instituição social. Ou seja, a família ela inicia como um grupo humano que ele é ligado
ele nasce a partir da necessidade sexual e amorosa das pessoas, né? E que tem um fim objetivo da procriação. Então as pessoas se juntavam, se uniam para ter filhos e filhas, no sentido da procriação e continuação da espécie humana. Mas depois ela se torna um fenômeno social, uma importante instituição social, entre uma das funções de socialização dos seus membros, principalmente, né, dos seus filhos e das suas filhas, pessoas oriundas, né, que são o resultado dessa união entre duas pessoas ou mais. De modo geral, o casamento estabelece os fundamentos legais de uma família, mas pode existir família sem casamento, né? Então tem pessoas que hoje nós temos família que ela casa civilmente ou no religioso, famílias que não casam civil ou no religioso ou vice-versa, né? Então não necessariamente nós temos uma família só quando tem ali um documento civil ou um documento de alguma religião provando, garantindo que aquelas pessoas casaram ali. Então, essa união de duas pessoas, ou alguns teóricos vão dizer, né, já vão começar a pensar a possibilidade de família com um único ser, um homem, uma mulher e animais, ou, né, eu aqui na minha casa e meu filho em outro lugar, e ali você tem uma família de diversas formas, né, como a gente não vê só de hoje, mas a gente começa a pensar essas estruturas familiares diferentes de hoje. Quantos a gente não conhece aí de famílias que é mulher, é a avó, a filha, a neta e os netos, né? Não tem a figura do avô nem do pai ali presente, mas é uma família também. Então essa diferença daquela família tradicional europeia, classe média ou rica, cristã, ela não é regra em diversos lugares do mundo, inclusive no Brasil. Nós conhecemos diversas outras estruturas de família, né? Toda a sociedade humana tem regras para as relações sexuais e a procriação. No Brasil, as relações sociais e a procriação deveriam acontecer após o casamento. Em tribo, e aí isso é um elemento muito, não é legal, aqui não é no campo legal, isso aqui é no campo religioso, né? Qual é a religião primordial do Brasil? O cristianismo. O que o cristianismo diz? Que só pode se ter relação sexual após o casamento. Consequentemente, a procriação da espécie, os filhos, só poderiam vir após o casamento. Tribos de pigmeus, a partir de 7 anos de idade, os adolescentes, né, crianças ali, pré-adolescente depois, são livres para a prática sexual. 10 anos, adultos autorizados ao casamento e à procriação. Normalmente, as tribos pigmeus, as pessoas casavam nessa idade aqui, 10 anos, né, para frente, e aí tinha relação sexual, tinha toda essa prática mais provavelmente dito, não necessariamente com 7 anos, era mais com 10. Para a gente finalizar, trazendo aqui alguns exemplos de outras organizações sociais, outros tipos de família, né? Na sociedade Murdoch, é um grupo caracterizado por residência comum, com cooperação econômica e reprodução. Então, para eles, né, para se constituir uma família, era necessário ter uma residência comum, uma cooperação econômica e a reprodução, né? Então, isso para eles é uma definição de família. Os Lucimer, um grupo doméstico no qual pais e filhos vivem juntos, muito parecido com o nosso, né? Os Beals e Roiger, um grupo de parentes afins e seus descendentes que vivem juntos, ou seja, não é só o núcleo familiar que é família, pai, mãe, filhos e filhas, pai, filhos, filhas, mãe, filhos e tal, avó, filha e neta, mas um grupo de parentes afins e seus descendentes, ou seja, uma grande reunião, uma grande organização familiar que não é só o núcleo, mas todos os parentes, isso é uma definição de família. E um grupo social cujos membros estão unidos por laços de parentesco. Então, é o laço parentesco genético, biológico, que vai definir a família, não outros elementos que na nossa sociedade ocidental a gente traz para incorporar a ideia de família. Então é isso, para a gente finalizar o tópico, né, o ponto de família como instituição social socializadora, a família é a nossa primeira instituição de socialização, é o que nós aprendemos a nossa língua, é o que nós aprendemos nossos hábitos, a nossa cultura, né, as regras da sociedade, onde nós temos as primeiras referências, né,
de diversas áreas educacionais, como eu já falei, afetiva, econômica, entre outras, mas nós temos outras também. Então a escola, por exemplo, depois da família é uma instituição, né, mais importante para alguns, a religião vai ser para outros, mas a escola para muitos é a segunda mais importante instituição de socialização. Oferece conhecimentos teóricos e práticos, lida com os comportamentos emocional, social, vocacional e ético. Então ele ali faz um processo de respeitar as relações de comportamento familiar, de ética e moral familiar, de ensinamentos religiosos, políticos, culturais familiar, mas o Estado utiliza-se da escola também para apresentar no seu currículo, né, práticas comuns que têm que ser cumpridas, comportamentos comuns que têm que ser cumpridos por todos nós que estamos aqui no Brasil, seguindo, né, aquele currículo. No caso de vocês, todos que estão em Minas e que têm aquele currículo que é um adendo, vamos dizer assim, uma junção de uma reprodução com algumas adições da nacional e que faz com que o Estado mineiro, o Estado brasileiro, diga como é que nós temos, o que nós temos que aprender, o que nós não precisamos aprender agora, quais são os nossos comportamentos, o que a gente, né, tem que fazer, tem que se portar como um ser humano que nasceu no Brasil e que precisa ter um conhecimento linear com os outros, minimamente linear com os outros brasileiros. Então estimula a autonomia, o respeito ao outro, as habilidades. Então não é somente a teoria conceitual das matérias, são também outros elementos importantes, né, como a autonomia educacional, de você saber aprender sem ter sempre alguém ao seu lado, autonomia para tomar decisões, autonomia, né, para ser um cidadão, né, em sociedade, estimula o respeito ao outro e suas habilidades de convivências, entre outros. Todo grupo, para sua sobrevivência, necessita que as novas gerações tomem ciência do acervo de conhecimentos, normas, ideologias, valores, ideais, etc. Então, a geração que produziu a legislação educacional não é a minha, não é de vocês, é uma anterior. Então, a gente vai passando esses ensinamentos, essas práticas de geração a geração. Eles escreveram, formularam, eu estou aqui ensinando, vocês estão aprendendo, e daqui a pouco vocês vão ensinar aos que vieram depois de vocês, e aí a gente vai ter aí um ciclo, né? Um processo de socialização de conhecimento, de teorias, de práticas, de, né, habilidades individuais e comuns. E aí nós temos educação informal e educação formal. A educação informal fica a cargo dos grupos como a família, os amigos, a comunidade, a vizinhança, as religiões, né, grupos políticos, culturais, entre outros. E a educação formal, ela é, no Brasil, vamos dizer assim, um monopólio do Estado, que ele concede a iniciativas privadas, como escolas privadas, universidades privadas, a também desempenhar atividades acadêmicas, escolares, mas ela é uma função do Estado, né? A escola, ela, para Rocher, e ela cumpre o papel de socialização com um processo pelo qual, ao longo da vida, a pessoa humana aprende e interioriza os elementos socioculturais de seu meio, integrando-se na estrutura de sua personalidade sob a influência de agentes sociais significativos, marcos referenciais, adaptando-se assim ao ambiente social em que deve viver. É aprender a viver em sociedade. Então a escola, ela, né, para Rocher, ela cumpre um papel de você aprender biologia, sociologia, filosofia, matemática, química, português, mas também um processo de socialização tão profundo, né, ainda mais que a família, de você aprender a viver em sociedade. Para você aprender a viver em sociedade, você precisa ter conhecimentos, habilidades que os outros também tenham, porque os outros também passaram pela escola, e daí você precisa ter esses conhecimentos para viver em sociedade, senão você vai estar excluído dele, né? Então, a escola cumpre o papel de integrador, de socialização entre os indivíduos. Durkheim também escreve sobre educação, nosso grande clássico Durkheim, que vocês estão no primeiro ano provavelmente não deve ter visto, eu vi pouca coisa ainda. Ele vai dizer o seguinte: a educação, a escola, é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as gerações que não se encontrem preparadas para a vida social. Tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamados pela sociedade. Ou seja, aquilo que eu falei mais cedo.
A escola ela tem a função de a geração mais velha passa para essa geração mais nova aquilo que se acha que é importante que se aprenda, né, tanto do campo teórico como do campo prático para se viver em sociedade. Então a educação que vai ser no Brasil, se tem no Brasil, não é a mesma que se tem na Nigéria, não é a mesma que tem na Finlândia, porque os comportamentos, os conceitos, o campo cultural, né, intelectual desses três países são diferentes. Então o que se necessita para um brasileiro viver em sociedade aqui é diferente da Nigéria, que é diferente da Finlândia, né? Mais um próximo ponto, né? Finalizando já a questão da escola, a gente adiantar um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Vamos tratar da religião, né, como outro importante. O segundo ou terceiro, para quem, né, existe um debate se é o segundo ou terceiro mais importante instituição social que contribui com a socialização humana. Então a religião, há um aparente declínio da influência religiosa sem conexão explícita com a política e a religião. O declínio da influência religiosa não é real, é apenas aparente. As religiões continuam interferindo na política e na economia. Antes, essa interferência era mais explícita. As ligações, conexões entre igreja, política e economia mostravam-se mais evidentes. Ou seja, nós vamos ter aqui o conceito de a instituição família, a instituição religião, a instituição escola, educação, né? A instituição política, e dentro da política você tem alguns desmembramentos. Então, a religião, e aí o autor traz aqui pra gente uma reflexão. Até o Brasil colônia, a religião tinha um papel muito importante no processo de socialização. A maioria das escolas, por exemplo, eram escolas confessionais, ou seja, eram escolas que a igreja vamos dizer assim, eram a dirigente do processo educacional. Então, o que você aprendia, o que você deixava de aprender, o comportamento, as regras, era ditada pelas igrejas. No caso da Igreja Católica, né, e depois no século XIX, com as igrejas protestantes. Isso no Império diminui um pouco, diminui mais, e na República você tem um afastamento, né, do Estado e da religião. Mas a religião ele cumpre um papel importante de socialização, porque além de colocar o indivíduo que há pouco nasceu, que tem poucos anos, né, tira ele somente da relação social da família e da escola e coloca agora em um terceiro ambiente socializador, com outros ensinamentos, com outros códigos morais, com outras práticas, faz com que a gente se torne cada vez mais complexo. Então nós tínhamos só uma referência que era a nossa família, depois nós vamos ter a segunda, que é a escola, depois nós vamos ter a terceira, e por aí diante. Isso faz com que a gente tenha um olhar humano para a sociedade por vários viés, né? Cada vez mais complexo. Então eu olho um fenômeno social pelas ideologias, opiniões de minha família, mas eu tenho capacidade de olhar, né, e analisar pelo que a escola me ensinou, o que eu aprendi na escola, mas eu também tenho pela religião, né? Esses conteúdos, esses elementos que me dêem capacidade de análise, de me importar na sociedade de uma forma que a religião me pede, né? Obviamente para quem tem religião, que, né, ninguém é obrigado a ter uma religião, mas a gente compreende que no Brasil é uma instituição muito presente na vida da grande maioria das nossas famílias. Alguns críticos prognosticam sua extinção, mas é o que se percebe, né, no caso da família, da religião. As religiões têm passado por transformações e se adaptando aos novos tempos. As religiões continuam a influenciar as questões morais, a origem da família e do casamento, as questões políticas e morais. Ou seja, nós temos nas câmaras de vereadores, nas câmaras estaduais, né, nas assembleias estaduais, nas Câmara do Deputado e no Senado, no Congresso Nacional, bancadas evangélicas, né, bancadas católicas, de outras religiões eu desconheço particularmente, mas essas duas, principalmente a primeira, ela é muito presente, porque ela exerce um papel para além do individual, do particular dos seus membros, dos seus fiéis. Então, as religiões, em vários países onde determinadas religiões elas são majoritárias, elas são maioria, ela tende a interferir nas decisões políticas que, em tese, ela seria pública e, por ser pública, não tinha que ter interesse privado, né? Porque a religião ela tem uma relação com o privado nosso. Eu, Caio, tenho relação com a divindade. Vocês que me assistem, cada um de vocês tem uma relação diferente com suas divindades.
né? Então isso faz com que eu não possa colocar para o público, para o coletivo, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sigo. E existe, né, no Brasil e em outros lugares, por diversas religiões, não é só o cristianismo, por diversas outras religiões, onde determinada religião, a maioria, ela tende a ultrapassar o limite do individual, do particular, ou do pequeno grupo que segue aquela religião, para tentar impor aos outros as suas crenças, as suas ideologias, a sua forma de enxergar o mundo, a sua forma de viver, porque é um trabalho divino que Deus pede, independente de que religião seja, que a gente convença as outras pessoas a seguir dessa forma, que é a melhor forma. Isso acaba indo para a política, porque da política ela vira lei e as pessoas tendem a seguir pela correção social. Então, a instituição religião é um meio pelo qual o indivíduo se ajusta ao seu ambiente sobrenatural. Então, ele se ajusta ao ambiente sobrenatural, mas ele também se ajusta ao ambiente secular, terreno, vamos dizer assim. Ou não tem pessoas que não podem beber bebida alcoólica pela religião, que não podem usar determinada roupa pela religião. Então, ela tem uma relação que organiza o ser humano para sua relação com o transcendental, com aquilo que transcende o terreno, né? São, né, os santos, os deuses, os orixás, o Deus, né, todas as entidades sobrenaturais, divinas, vamos chamar assim. Então, é essa religião que ela organiza esses desejos, esses medos, esses anseios, essas dúvidas, essas vontades, esse querer em conhecer aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós não temos acesso. Então, a religião, ela cumpre essa função de sistematizar liturgias, conhecimentos, práticas humanas, de esclarecer dúvidas, né, sobre esse mundo não objetivo nosso, não material que nós temos aqui. Há necessidade humana de se ajustar ao ambiente sobrenatural, assim como aos demais ambientes, social e natural. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que existe uma necessidade humana já pelo tempo que todos nós humanos passamos por algum processo religioso ou espiritual, principalmente espiritual, porque a ideia de religião ela não tem tanto tempo comparado com a espécie humana, ou seja, os humanos, homens e mulheres, nós há tanto tempo cultuamos alguma divindade, desde o nosso, né, nossa existência como Homo sapiens sapiens. Logo depois nós começamos a divindar, a fazer um culto ao sol, um culto à lua, o culto à água, ao rio, ao mar, à floresta, e depois isso foi se tornando mais objetivo no campo humano. A gente foi depois cultuar, né, pessoas que morreram e tal, e isso faz com que, né, hoje a sociedade ela é tão permeada pelo sentimento religioso que as pessoas têm dificuldade de não ter uma religião, né? Porque é um processo de coerção social. Então, quem é ateu, agnóstico, gnóstico, por exemplo, no Brasil e em diversos lugares do mundo, vai sentir a pressão de não ter uma divindade a cultuar. Se a pessoa também segue outro tipo de religião que não seja majoritária, ela também vai sentir na pele o que é cultuar uma religião que não seja entre aspas, né, a normal, a natural daquela sociedade. Então, há tanto tempo que nós cultuamos alguma coisa ou alguém, que isso já faz parte, não biologicamente, mas já faz parte um pouco de nós, ou muito de nós, e o campo cultural nos pressiona, acaba nos pressionar por inteiro para que tenhamos, né, alguma prática espiritual religiosa. Findando religião, vamos agora tratar das instituições políticas. A principal instituição política é o Estado. Estado, né, é a organização que administra a vida do povo, o governo, visando conciliar interesses e trabalhar pelo bem público. Então, a política é a arte do diálogo, do convencimento, né, das concessões de partes para chegar a denominadores comuns, ao bem comum, ao bem de todos. Então, 3, 4 partes querem alguma coisa, mas é conflitante. Então, cada um cede um pouco e você tem ali um interesse comum garantido pelo Estado, que tem um papel, em tese, de equilibrar essas disputas, esses quereres, essas vontades diferentes e cumprir na política pública ou outro tipo de ação do Estado algo mais equilibrado que garanta os interesses de todos e de todas ali presentes, né? Isso em teoria, e aí cada um faz análise da sua, né, a partir das suas visões sobre a prática dela. O governo mantém a ordem e estabelece as normas relativas às relações entre os cidadãos, né? Então, só o Estado tem o dever, tem
tem a liberdade e a concessão de nós, sociedade, a exercer a força. Então, só o Estado exerce a força e pode, por exemplo, tirar a vida de outra pessoa, de outrem. Obviamente que os pais, os responsáveis, as mães, as avós, ele pode bater no menino sem espancar, obviamente. Ele pode ter algum tipo de correção, de punição, né, da palmada, reclamar, voltar de castigo. Claro, sem castigo, novamente. Sem nada muito pesado, obviamente. Mas ele pode exercer isso no campo privado. Mas no campo público não pode fazer isso com o vizinho. Quem pode fazer isso no campo público é as forças de segurança do Estado, né? As funções do Estado são basicamente manter a ordem, garantir a soberania nacional, promover o bem-estar social. E aí, entre os elementos do bem-estar social, nós temos elevar a expectativa e qualidade de vida da população, reverter o quadro de miséria, elevar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, garantir a segurança pública, elevar os padrões de assistência médica, sanitária, etc. E tantos outros direitos constitucionais, né, e legais que nós temos ali também pela Constituição e pelas leis ordinárias que foram aprovadas aí durante, né, décadas no Brasil. Algumas são mantidas, outras são modificadas, são retiradas, né, a depender da conjuntura política, social, cultural daquele momento. Se tiver uma maioria para manter uma política como legislação trabalhista ou retirar ou modificá-la como nós tivemos agora, a reforma da Previdência, a mesma coisa. Então, instituições políticas, à medida que as sociedades se tornam mais complexas, as ações do Estado vão se ampliando. Ou seja, nós temos dentro da sociologia durkheimiana uma ideia de sociedades, né, mais complexas, sociedades simples. Então, na sociedade simples, as relações elas são estabelecidas, todo mundo faz tudo, né? Todo mundo faz tudo, mas cada um ali pode ter também sua divisão sexual de trabalho, ou de faixa etária, né, geracional de trabalho, mas as pessoas, cada um faz uma parte para o bem comum, para a distribuição do bem comum. Uma aldeia indígena, por exemplo, né, a mulher pode plantar ali a mandioca, depois colher, transformar aquilo em puba, em farinha, o homem vai caçar, né, os mais novos vai pescar, os mais velhos vai cuidar da medicina, da espiritualidade e tal. Mas ali existe uma interconexão de dependência um do indivíduo do outro. No caso nosso, da sociedade dita, né, complexa, que é uma discussão, não sei se esse termo é adequado, se é sociedade simples, um indígena, por exemplo, e não é complexa, e a nossa não é simples e é complexa, mas enfim, não vamos entrar nesse debate agora. Então, nas sociedades complexas, como a nossa, na sua cidade, na minha cidade, no seu estado, no meu estado, nós temos aí sociedades complexas, e a política, o Estado, cada dia mais ela precisa garantir com que as pessoas tenham emprego, tenham assistência médica, hospitalar, saneamento básico, acesso a alimento, né? Então, quanto mais complexa a sociedade, mais as demandas sociais individuais elas são apresentadas ao Estado, e o Estado tem que administrar esses interesses, esses quereres, essas vontades e necessidades humanas, individuais e em coletivo. Instituições econômicas, por último, para a gente finalizar nossa aulinha de hoje, nosso papo de hoje, né? Instituições econômicas são constituídas hoje pelos bancos, comércio, indústria, bolsa de valores, financeiras, etc. Então, o campo econômico, em alguns estados, ou seja, algumas nações, alguns países, ele vai ter uma interferência maior ou menor do Estado, é isso? É uma que chama de regulação do Estado, da economia, mais ou menos pelo Estado, e elas são constituídas de bancos, comércio, indústria, bolsa de valores, financeiras, comércios e outras atividades econômicas. As instituições econômicas especulam o capital, objetivando a multiplicação da riqueza. Isso no capitalismo, né, e no estágio do capitalismo que nós estamos atualmente no Brasil, no mundo, que é o estágio do capitalismo financeiro, ou financista, né, ou especulativo. Nós já tivemos o estágio do capitalismo produtivo, onde o importante era a produção, e nós tínhamos grandes plantas industriais espalhadas pelos países, aquelas chaminés, aquelas grandes fábricas. Hoje, o importante no capital é o lucro com o menor esforço possível, com o menor investimento possível, e o mercado financeiro apresenta essa possibilidade. Então, se retira recurso do sistema produtivo, do capital,
e se coloca no sistema financeiro. E é um problema que nós precisamos nos debruçar mais à frente, cada um fazer sua análise sobre os reflexos, os efeitos disso. É importante identificar as relações entre capital e trabalho. Capital, né, é quem possui ou dinheiro ou algo que ele pode ser transformado em alguma riqueza que seja transformada em dinheiro. Então, capital não é só dinheiro. Se eu tenho uma casa, eu alugo essa casa e eu recebo por isso essa casa. É um capital que eu tenho. Se eu tenho uma fábrica e ele me gera lucro, isso é um capital que eu tenho. E o trabalho é a mão de obra. Então não existe capital sem trabalho. O capital só gera lucro porque existe a ação humana, né? E quando você é humano e você não tem o capital, né? A indústria, a terra, o dinheiro, o banco, alguma coisa que se possa ter como capital, você só tem uma coisa, que é sua força de trabalho, né? Tanto física, da força bruta, vamos dizer assim, como da intelectual. Então, se você, vamos dizer, trocar miúdo, se você não tem dinheiro para ter uma empresa, né? Você é trabalhador, e sendo trabalhador, você só tem uma coisa a fazer, a vender sua força de trabalho para ter acesso aos bens de consumos materiais básicos para a sobrevivência. As relações entre capital e trabalho vão determinar a estrutura e o bem-estar ou não da sociedade. Trabalhadores explorados com baixos salários interferem para baixo no bem-estar da sociedade. Os objetivos das instituições econômicas se ligam de maneiras intrínsecas às instituições políticas. No capitalismo e em outros sistemas econômicos sociais, a economia, como ele é um elemento basilar de qualquer sociedade, ela vai ter uma relação muito próxima entre a política e a economia. No capitalismo, nós podemos perceber que o capitalismo, que o econômico, ele pode sequestrar em vários momentos a política. Então, como a política é o espaço comum para que os diferentes apresentem suas pautas, suas demandas e entre si, sem nenhum tipo de privilégio, a gente discuta e decida como fazer investimento, né, na cidade, como é que nós vamos investir na saúde, onde vai ser prioridade na cultura. Mas quando entra o capital econômico, quando entra o poder econômico na política, o que acontece? A política ele é sequestrado e acaba tocando na política pública, no Estado, as decisões e as deliberações que não o conjunto da sociedade senta para discutir e definir naquele momento, mas sim aquilo que a classe que detém o capital, ele define como prioritário naquele momento histórico, naquele espaço geográfico, num país em 2020, por exemplo, né? O capital político ele fica ali a reboque do capital econômico. São os interesses econômicos que dominam toda a vida social, como eu acabei de falar, do exemplo da política, mas entre os elementos. Então a cultura, por exemplo, todos nós temos cultura, acho que é bom deixar isso nítido, não existe negócio de quem tem cultura, quem não tem cultura, quem tem mais cultura, todos nós somos detentores de cultura e reprodutores de cultura, mas existem as expressões culturais e, por exemplo, quem tem dinheiro, vamos dizer assim, tem acesso a essas expressões culturais, como por exemplo cinema, teatro, museus, muito mais do que quem não tem, né? E não é só pelo dinheiro para ter o acesso a isso, mas sim como um capital cultural que não foi formado em você durante sua vida e você não tem o mesmo acesso desde novo e você não criou aquela expectativa, aquela vontade de participar desses determinados espaços. E é bom também deixar nítido que expressão cultural não está somente nos espaços elitizados, como a gente pode, né, imaginar no senso comum, pensar. Então existe no museu, no teatro, no cinema, né, a expressão cultural, mas existe na periferia, na roça, na cidade, em diversos segmentos sociais existem expressões culturais. Então, mas de qualquer forma, o capital ele escolhe o que é bom, o que é melhor, o que é ruim, o que é pior, e quem acessa isso e quem não acessa, né? Isso dentro do capital, dentro do sistema econômico capitalista. O povo despolitizou ou o trabalhado ideologicamente tem a ilusão de ser, através do voto, o real mandatário da nação. Ou seja, qual é a crítica aqui do autor? De que se criou uma ilusão, né, de que nós, seres humanos, 2 anos
seres humanos brasileiros, no caso. Nós brasileiros vamos 2 em 2 anos às urnas e nós elegemos vereadores e prefeitos, e mais 2 anos elegemos deputados, senadores, presidentes, governadores, e nós somos os mandatários da nação. E o autor traz aqui uma crítica de que não é bem assim. Nós fazemos parte de uma, né, nós temos acesso a uma parte da democracia que é a representativa, é aquilo que nós elegemos para alguém nos representar, mas que nos falta atentar à democracia direta, aquela que a gente, né, participa diretamente, decide diretamente as leis que são aprovadas, que são rejeitadas, a execução das políticas públicas, a execução das leis. E aí, para finalizar, a instituição política é uma outra instituição social de socialização, porque você aprende a debater, você aprende a respeitar o contraditório, a divergir, a construir consensos, a disputar ideias, a disputar posições políticas coletivas. Então, escola, família, religião, política, economia, entre outras, são instituições importantes para o processo de socialização, né, da raça humana, né, ou da espécie Homo sapiens sapiens no século XX, mas isso já colocado há milhares de anos atrás. Então, espero que tenha contribuído aí com essa discussão sobre instituições sociais e seu papel de socialização, e até amanhã com a aula, né, com a aula da terceira semana. Certo, turma? Qualquer dúvida, estamos lá no grupo. Um abraço e boa noite para vocês.